Boa tarde, me chamo Natanael. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a modalidade do voleibol. O voleibol teve origem nos Estados Unidos, lá por volta do século XIX. Porém, aqui na nossa cidade, em Jaraguá do Sul, a gente tem um projeto Evoluir, onde há 25 anos ele está em escolas levando o voleibol. Hoje na nossa cidade a gente conta com mais ou menos 150 atletas femininas e 150 atletas masculinos de alto rendimento. Aqui a gente tem um pouquinho da base do Jaraguá, do projeto. Como o projeto ele atende várias escolas, a gente tem em torno de 300 atletas do alto rendimento, incluindo masculino e feminino juntos. Porém, fora do alto rendimento, contando com todas as escolas, são mais de 500 atletas apenas para o voleibol. Isso trazendo uma ampla área do mercado de trabalho em Jaraguá do Sul. Eu trouxe aqui a atleta Emily, do Sub-19, atleta nossa de Jaraguá do Sul, ela vai atuar nos Joguinhos Abertos. Queria saber, Emily, como você iniciou o esporte, em qual ano? Bom, eu comecei lá em Congonha, numa escolinha de voleibol, no ano de 2017. 2007, tá? Ou seja, você está 8 anos no esporte. Você está quantos anos hoje? Eu tô com 18. Tecnicamente começou nem muito cedo nem muito tarde. Qual que é a sua posição hoje no vôlei? Você não tem titular? Continuando com os esportes, eu vou falar um pouquinho agora do handebol. O handebol teve sua adesão no mundo na Alemanha, também por volta do século XIX, e aqui na minha cidade, em Jaraguá do Sul, teve por volta do finalzinho dos anos 1999, início dos anos 2000, ou seja, praticamente 26 anos de histórias em Jaraguá do Sul. Hoje as escolinhas aqui em Jaraguá atendem por 7 escolinhas, sendo 5 mais para rendimento. Dessas 5, a gente consegue tirar aproveitos de uns 50 atletas para alto rendimento, que disputam tanto as Olimpíadas Escolares quanto os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC e a OLESC. Como vocês podem ver, está tendo um treino misto aqui do handebol, da base. E falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, diferente do voleibol, o handebol atende menos escolas, menos uma escolinha de alto rendimento para os atletas. Então, para se entrar no mercado, você tem que ter uma especialização em handebol, tem que estudar muito para poder entrar como técnico. Para entrar como atleta é um pouquinho mais fácil. Vai entrando nas escolinhas, que nem nas escolinhas de voleibol, escolas que tem pela cidade, e se destacando, você vai para o alto rendimento. Estou aqui com o atleta Jonas, do handebol. Queria fazer umas perguntas para ele. Como que você entrou no voleibol, no esporte? Eu comecei na comunidade de barista e uma professora me chamou para jogar um campeonato do Jéssica. E com isso, o Jéssica acabou passando para a etapa estadual e depois eu poder me chamar para começar a treinar com os treinos. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Foi em maio de 2022. Ou seja, é um pouquinho mais recente. Você tem uma idade? Eu estou com 16 anos. Ou seja, você começou no handebol por volta dos 12, 13 anos. 13, 14. Qual que é a sua posição hoje no handebol? Eu jogo para a massa esquerda. O que seria isso? É a posição que fica tem o central e os armadores da ponta do jogo. Eu fico em cima. Eu não conheço em cima da nação, o central vai fazer uma jogada e a gente vai obedecendo isso para poder fazer alguma coisa. Entendi. Muito obrigado. De nada. Continuando com os esportes, eu vim agora no Centro de Lutas de Jaraguá do Sul para falar um pouquinho sobre o Taekwondo. Ele teve origem na Coreia do Sul e aqui em Jaraguá teve sua origem por volta de entre 20 e 30 anos atrás. Vocês podem ver, está tendo um treino misto, tanto de idades quanto de gênero. E aqui em Jaraguá a gente tem 2 professores do alto rendimento, onde no qual eles juntos têm aproximadamente 200 alunos.
Taekwondo é um esporte que sim tem amplo trabalho para se achar no mercado, pelo pouco número de professores, mas claro, você tem que se especializar nisso. Você não pode chegar sem nenhum preparo para dar uma aula de Taekwondo. No ano, trouxe agora 2 atletas de Jaraguá do Sul, do adulto, correto? O Bruno e a Isa. Bruno, com quantos anos mais ou menos você começou o Taekwondo? Eu comecei em 2019, com 12 anos. 12 anos. Tecnicamente nem muito tarde, nem muito novo. Exatamente. Por que você começou no Taekwondo? Cara, um motivo bem engraçado assim, eu comecei por causa do meu amigo, que daí ele ia começar o Taekwondo no Rio, só que daí eu comecei mesmo por causa que ia ganhar uns pontos na mensalidade. Daí eu acabei começando, daí eu fui, acabou que ele parou de fazer Taekwondo e eu continuo. Aqui em Jaraguá mesmo? Aqui em Jaraguá, ali no Distrito Universitário, entendi. Isa. Eu comecei com 11 anos, mas também foi em 19. Fiz 19, comecei com 11, mas era um ano que eu fazia 12. Comecei no projeto social na Igreja Boa de Jesus. E aí demais, apareceu aí e depois foi de mim. Entendi. Eu soube já pela professora de vocês têm um currículo extenso, é o primeiro ano de vocês no adulto. Fora do adulto, qual que é um dos títulos mais especiais que vocês têm? Assim, Tinha o Pan-Americano, que o Bruno foi o primeiro, eu fui o terceiro. E jogos escolares do ano passado, Mundial Escolar do ano passado, que a gente ficou em segundo lugar. E Mundial Escolar de 2023, que eu ganhei em primeiro lugar e o Bruno ganhou em onde foi esse mundial? segundo. O primeiro mundial que a gente foi no México, os dois, daí o segundo campeonato foi no Bahrein e o Pan-Americano a gente foi também no México. Tá. Então vocês já visitaram outros países, tudo graças ao Taekwondo. Isso, sim. Agora eu vim no quarto esporte, o xadrez, aqui mesmo na cidade de Jaraguá do Sul. O xadrez, se dizem, tem origem lá na Índia, por volta do século 6, 7, e aqui na nossa cidade, por volta dos anos 60. Porém, sendo federado em torno de 30 anos atrás, mais ou menos. Hoje a gente conta por volta de 20 a 30 atletas de rendimento, e em escolinhas, ao geral, uns 50 atletas, tendo um amplo trabalho para se trabalhar em escolas, isso gerando um mercado de trabalho. Estou aqui com o atleta Eduardo. Eduardo, em qual idade você começou no xadrez? Acho que eu tenho por volta de 6 anos. 6 anos. Você está com qual idade hoje? Eu tenho 14. 14. Para o xadrez, 6 anos é uma idade já nova para se começar, um pouquinho mais tarde. Acho que um pouco nova ali, acho que. Um pouco novo. Você já está em torno de 8 anos no xadrez, correto? E por que você escolheu o xadrez? Porque eu e meu irmão a gente jogava em casa e tal, né? Daí nosso pai decidiu colocar a gente aqui no xadrez. Né? Legal. Como nosso último esporte, eu escolhi o badminton para fugir um pouquinho dos esportes coletivos, que a gente já pegou o vôlei ou handebol, e pegamos esportes individuais, o taekwondo e o xadrez. O badminton dá para jogar tanto como esporte individual como um esporte de dupla. A origem do badminton no mundo tem-se como origem de um esporte chamado Puna, que vem de origem indiana. Porém, os ingleses levaram isso para o Badminton House, que é o nome do lugar lá da Inglaterra, onde eles adaptaram para o que a gente conhece hoje como badminton. Em Jaraguá do Sul, a gente tem o badminton por volta ali de 2010, mais ou menos. Porém, entrando no Bolsa Esportiva em 2024. Temos aqui um pouco do treino das crianças, que pega tanto a parte masculina quanto a feminina, e aqui a gente divide as turmas tanto rendimento quanto escolinha. Agora está com as escolinhas. Sobre o mercado de trabalho do badminton, em Jaraguá do Sul a gente tem grandes oportunidades. Por ser um esporte novo, um esporte não tão conhecido nem na cidade, nem no Brasil, por mais que seja o segundo esporte mais praticado no mundo, aqui a gente não tem tanta fama. Então,
tem muita possibilidade de você estudar badminton, fazer cursos e poder vir trabalhar aqui na prefeitura de alguns projetos. Eu mesmo trabalhei, eu estou como estagiário aqui na prefeitura, faço os trabalhos aqui com eles. Para finalizar, vou chamar agora uma atleta para conversar. Carol. Então, Carolina, queria saber quando que você começou a praticar badminton? Junho do ano passado. Junho do ano passado, então a gente tem praticamente um ano de treino. Por que que você começou? No início era por diversão, porque meu irmão tinha entrado, daí eu só queria ver como é que era. Então você começou por causa do teu irmão. Sim, Ele começou a praticar, você gostou e está até hoje com a gente. sim. Seria isso, né? Futuramente, o que você almeja? Eu pretendo, sei lá, tipo, nas estaduais, ganhar medalhas, depois aumentando para o brasileiro e é assim. Entendi. Obrigado. Ai, de nada.